A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2023 e nós já chegamos na lição 11 desse primeiro trimestre, já estamos chegando, finalizando. Quero convidar você para nós estar orando antes de eu iniciar o resumo dessa lição 11, a qual nós vamos aprender hoje o avivamento na missão da igreja. Na outro estudo, nós aprendemos o avivamento na vida pessoal. Convido você para tirar esse tempinho de oração, para Deus abençoar essa aula, abençoar a sua igreja, abençoar a sua família, abençoar a sua vida espiritual. Senhor Deus e Pai que está no céu, nós levamos nossa voz diante de Ti nesse momento. Senhor, aqui está nas minhas mãos, Senhor, essa lição 11, a qual nós vamos aprender o avivamento e a missão da igreja. Nos dá sabedoria, que nós podemos, Senhor, passar uma lição bem clara. Seja conosco, ó Deus, seja bem sucedido este trabalho, que Teu Espírito Santo seja conosco, nos aviva cada dia. Abençoa também cada professor da Escola Bíblica Dominical, cada aluno, abençoa o subtenente da Escola Bíblica Dominical, abençoa os pastores e eu abençoo todos em nome de Jesus. Senhor, aqueles também que às vezes estiver precisando de uma bênção, Senhor, meu Deus, de um avivamento espiritual, estiver precisando de uma cura na vida dele, que o Senhor possa curar. Meu Deus, aquele que estiver precisando, Senhor, de um avivamento, que o Senhor possa avivar, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, abençoa todos os ouvintes do meu canal, e eu abençoo em nome de Jesus. Abençoa a casa deles, abençoa a igreja, abençoa a família, assim entregue nas Tuas mãos. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, que essa lição seja bênção para a minha vida e seja bênção para cada ouvinte que está ouvindo, vai visualizar e ouvindo nesse canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Irmão, seja bem-vindo no canal aqui, presbítero Arilton Alves, na EBD. Nós vamos passar hoje a lição 11, o avivamento, né, e a missão da igreja. E eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no meu canal. Quero agradecer vocês que têm comentado. Peço você, comenta mesmo de onde você está me assistindo para mim te conhecer melhor. Compartilhe também nas suas redes sociais. Compartilhe bastante mesmo. Compartilhe, ajuda nós a divulgar esse trabalho. Nós estamos aqui fazendo uma obra para o Senhor, a qual Deus tem colocado em nosso coração, e eu creio que Deus tem abençoado vida através desse vídeo, tá? Assim como a minha vida tem sido abençoada nos últimos dias, eu creio que a sua vida também, a sua igreja, a sua família tem sido abençoada também. Está sendo um aprendizado muito bom para todos nós. O textuário da nossa lição fala assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. A nossa verdade prática diz assim: neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão e se ativar imersa no avivamento espiritual. Então é necessário, irmãos, a igreja, né, para fazer o ID, fazer a missão, precisa ter um avivamento para a igreja fazer a missão, cumprir a missão a qual Deus lhe confiou em nossas mãos. Deus confiou na igreja, Deus confiou no seu povo para fazer esse trabalho. Mas para nós fazer a missão, fazer a obra de Deus, precisamos ter uma vida avivada no Espírito Santo de Deus, para nós pregar o Evangelho com alegria, com entusiasmo, com fervor, né, para as pessoas que ouvem a palavra, o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem. Quem convence o homem do pecado e do juízo, quem salva, é o Espírito Santo que vai falar no coração das pessoas. O nosso serviço, o que Jesus deixou em nossa responsabilidade é pregar, tá? A nossa responsabilidade, nosso compromisso é o pregar, é anunciar, testemunhar do Evangelho de Cristo. O restante não é com nós, é com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 1:16, fala assim que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é salvação para todos aquele que crê. Marcos também 16:20 fala assim: Deus confirma a pregação do Evangelho com sinais de milagre. Então, nós que queremos pregar o Evangelho, nós também precisamos confiar no Senhor, ter fé para ter milagre. Porque muitas pessoas vão acreditar no Evangelho de Cristo através dos milagres, através de sinais, através de prodígios. Então precisamos pregar e anunciar esse Evangelho com toda a fé, com toda a coragem
e confiança no nosso Senhor. E às vezes falta nisso, em muitos crentes, falta essa confiança. Estão perdendo essa confiança em Deus. Tem muitas pessoas que é crente, que até prega, mas tem dúvida se realmente o Senhor vai fazer a obra. 2 Coríntios 11:4 também vai falar assim, não devemos pregar outro evangelho. Não existe querer pregar outro evangelho, inventar moda. Não precisa inventar moda. O evangelho é simples. É a palavra de Deus. É anunciar um evangelho transformador. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar nosso pecado e que ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquele que tiver uma vida transformada em Cristo Jesus, esse vai subir com a igreja. Nesta lição hoje nós vamos aprender, mesmo que o mundo não queira conhecer e servir o verdadeiro Deus, a igreja precisa evangelizar e testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente avivada no poder do Espírito, a igreja conseguirá cumprir essa missão. Como bem sabemos, os discípulos custaram crer que o Mestre havia ressuscitado. Encontrava-se por mais disperso e desanimado. Quanto os discípulos de Jesus também não se encontram assim hoje, dentro da igreja. Muitos até trabalham na obra, porém estão sem a chama do primeiro amor e da alegria e o entusiasmo que tinha quando receberam o Santo Espírito. Vigiamos e oramos, a fim de que o desânimo e a distração com os cuidados desta vida não seja capaz de minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo, quanto pela salvação dos perdidos. Então nós precisamos, irmãos, bem sabemos que os discípulos se encontraram desanimados naquela época, naquele momento que Jesus Cristo tinha sido crucificado, eles encontraram desanimados, acharam que tudo tinha se acabado naquele momento. Quantas pessoas também, discípulos do Senhor, pastores, professores da escola dominical, que às vezes se encontram desanimados no momento às vezes de frustrações na vida. E nós precisamos vigiar e orar o tempo todo para nós não ser frustrados com as coisas desse mundo e bater o desânimo, perder a vontade de orar, perder a vontade de pregar o evangelho. Quantas pessoas que já pregaram o evangelho que hoje não pregam mais, porque o desânimo espiritual entrou na vida da pessoa. Então é necessário nós ativar esses desejos de ter uma vida com Deus, ter uma vida em comunhão e avivada, e não perder esse desejo de estar avivado em Cristo Jesus. As frustrações desse mundo, tantas coisas que nós ouvimos nos últimos tempos, né? Um certo está errado, o errado é que está certo, a inversão de valores estão aí no mundo, né? As pessoas não valorizam aquele que prega a verdade, que fala a verdade, mas isso é necessário, né? No fim dos tempos, as coisas vão se piorando cada vez mais. O anticristo está pronto, praticamente aí já está pronto para vir, querer comandar esse mundo. Mas sabemos que quando o anticristo estiver comandando aí, a igreja salva em Cristo já subiu. Mas até acontecer a volta, a busca de Jesus pelo salvo, nesse mundo vai ter muitas aflições. Nesse mundo vai ter levante contra a nossa vida. O que nós não podemos é desanimar. O que nós não podemos é parar, né? Seguir em diante. Não deixar o desânimo falar mais alto do que o fervor espiritual. Perder esse calor espiritual. Não podemos. E aonde nós encontramos esse entusiasmo de buscar, esse desejo de buscar o avivamento? É na palavra e na oração. Então a igreja, para fazer missão, ela precisa ser uma igreja avivada. Não pode, como que uma igreja que está fria, uma igreja que está morna, uma igreja que está morta, vai estar em condições de fazer a missão se não tem uma vida com Deus, não faz a diferença desse mundo. Então nós precisamos ser diferentes desse mundo para nós fazer o ID a qual Cristo confiou em nossas mãos. Primeiro ponto da nossa lição, mas peço, irmãos, para ler Marcos 16, 14 e 20, a leitura bíblica em classe, lê com seus alunos, não deixa de ler. Uma informação, quero trazer uma informação para todos os que têm nos acompanhado em nosso canal, todos os ouvintes, né? Em breve nós vamos estar com material, a gente vai estar fornecendo material, um slide para você facilitar suas aulas na sua escola bíblica dominical, na sua igreja. Você que tem um data show, né, um projetor lá, a gente vai estar oferecendo
um slide. Você adquirindo esse slide, lá vai estar todos os trâmites qual você vai preencher todos os seus dados certinho, tá? Você preenchendo, você vai adquirir esse material. E para nós conseguir esse site, nós precisamos comprar o site, porque até então ainda não tem um site gratuito, nós não conseguimos achar um site gratuito, precisamos adquirir esse site. Então, para manutenção desse site, nós colocamos um valor muito baixinho, é um investimento que você vai fazer, aproximadamente 30 centavos por dia, ou R$10 por mês. Durante 90 dias, durante 3 meses, você vai estar recebendo um slide com bastante referência bíblica, bastante informação para estar ajudando, tá? No primeiro ponto da lição, os 3 tópicos que tiver, 2 ou 3 ou 4 subtópicos que tiver, a gente vai estar fornecendo esse material para agregar junto com a revista do professor. Mas esse material pode ser adquirido tanto pelo professor, tanto pelo próprio aluno, como pastor, para o superintendente, para todos. Esse material vai ser liberado para todos que queiram adquirir esse material. É um investimento no seu ministério, tá? Que a gente vai estar ajudando a você. Esse valor que você vai estar investindo, não é esse valor assim para a gente aqui querendo dinheiro para a gente. É simplesmente um dinheiro que a gente precisa para a manutenção do site. Então, espero que você seja bênção na sua vida, tá? Que esse material que a gente vai fornecer para você vai ajudar muito você na sua sala de aula, vai ajudar muito você para você ter uma boa orientação lá para você estar dando as suas aulas. Amém? Que Deus abençoe. Adquira esse material, tá, irmão? Pastores, adquira esse material para sua igreja. Vai ser benção para você jogar lá na sua igreja, no seu projetor, tá? No seu data show. Vai ter como toda a igreja acompanhar, tá bom? Então que Deus abençoe você, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo, o desânimo dos discípulos. Após a sua ressurreição, Jesus apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estava desanimado, incrédulo, como estivesse órfão, abandonado. Ouviram o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estava completamente desolado. O desânimo, quando Jesus foi crucificado, né, tinha sido sepultado, Maria Madalena de manhã vai lá visitar o túmulo e chega lá, ele já não se encontrava mais lá, que tinha sido ressuscitado, e ela traz a notícia. Os próprios discípulos que tinham andado com Jesus, vendo o milagre de Jesus, Jesus já tinha falado com eles que tudo isso ia acontecer, tinha falado com Pedro, a qual Pedro até falou que não era para ele deixar acontecer isso. Só que encontra que os discípulos desanimados, desolados, incrédulos, assim também como ele estava passando por este momento de incredulidade, não acreditando que ia acontecer, e todo mundo desanimado, sentindo órfão, sentindo sozinho, assim também é nos dias de hoje. Mas eu quero trazer uma palavra para você. Assim como Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles, para mais de aproximadamente, ou mais um pouco de 500 pessoas, Jesus apareceu ali depois de ressuscitado para ter testemunho. Assim também Jesus está em nosso meio. Então não fique desanimado, não fique achando que você está desamparado, não fique achando que você está abandonado. Jesus está conosco. Basta nós crer e confiar. O desânimo é algo muito perigoso. Mesmo depois de vários milagres que Jesus operou, os discípulos facilmente não acreditaram no testemunho de Maria Madalena quando ela afirmou ter visto o Senhor ressuscitado. Está lá em Marcos capítulo 16, 9 e 11. A decepção afronta, o medo pode gerar um desânimo que natureza fé nas promessas do Senhor. Então nós temos que ter cuidado para nós não ficar desanimados, ter decepção. A decepção afronta, né? E o medo pode gerar um desânimo. Ter medo de estar sozinho. Então nós não precisamos ter medo de estar sozinho, porque Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá força. O segundo subtópico do nosso primeiro ponto vai falar a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, antes do clima da incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com
os líderes judeus. E Jesus lhe disse, paz seja convosco. Jesus, sabendo, irmão, que havia medo no coração dos discípulos, ofereceu paz quando apareceu a eles. Lucas 24, 36. A incredulidade, irmão, Lucas 24, 36 também, a incredulidade deles era tão grande que Jesus pergunta, por que estáis perturbado com dúvida? Irmãos, eles estavam perturbados e com dúvida, sem entender muito o que estava acontecendo. E muitas pessoas, às vezes, assim também, está com a mente perturbada de tanta coisa que está acontecendo no mundo da atualidade. Tem pessoas que estão frustradas, estão com a mente perturbada. Mas Jesus, aleluia, está do teu lado. Jesus está contigo. Seja confiante. Dá uma aula, irmãos, com alegria, com propriedade. Mostra para os seus alunos que Deus está conosco, Ele está ao nosso lado. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e Ele está em nós. Terceiro subtópico, nosso primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição. Vamos ver o avivamento após a ressurreição? Olha só, a revista vai dizer assim, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Qual é essa comissão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais de milagre autenticaria o seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todo que crê, em todo tempo e lugar. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram os demônios e curaram os enfermos. Então, irmãos, depois da ressurreição, o Senhor deu essa autoridade, deu esse mandato para todos que crerem, for batizado. E agora pode pregar, no nome dele pregar, no nome dele expulsar demônio, no nome dele curar a pessoa, no nome de Jesus, pessoa ser curada, em nome de Jesus, pessoa ser transformada, no nome de Jesus, pessoa aceitar ele como Salvador. Só que eu não posso ficar aqui parado, ou dentro de uma igreja, tem pessoas que querem pregar só dentro da igreja. Porque dentro da igreja vai ter muita glória a Deus, vai ter muita aleluia, e vai ter muita foto, vai ter muito ali, né, muito elogio. E às vezes quando nós saímos para a rua para evangelizar e pregar o evangelho de Cristo, ou saímos nas madrugadas, às noites, anunciando o evangelho para as pessoas necessitadas, aí, situações de rua, a mídia não está lá para ver, ninguém vai estar lá, né, te elogiando. E aí, o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que busca elogio, que busca estátua, é aquele que busca o poder de Deus, a autoridade de Deus, para o nome de Jesus, cumprir o ID do Evangelho de Jesus, para anunciar as boas novas e no nome dele, colocar a mão sobre os enfermos e ser curado. No nome de Jesus, expulsar os demônios. No nome de Jesus, pessoa aceitar a Cristo, você ter uma vida transformada. Após a ressurreição de Jesus, ordenou que os permanecessem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Depois do recebimento do poder, os sinais de milagre prometido acompanhou os discípulos. Aqueles sinais acompanhou Marcos 16, 15, 16. O livro de Atos prova que desde o primeiro século, o poder do avivamento acompanha todo aquele que obedece e receba o poder do Espírito. Atos dos Apóstolos 3, 6, 10, e Atos dos Apóstolos 5, 15, 16, e Atos dos Apóstolos 8, 7 e 8. Todo o livro de Atos prova que desde o primeiro século, a igreja primitiva, desde o primeiro século, esse poder acompanha, o avivamento acompanha todos aqueles que obedecem e recebem o poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo não é para crente desobediente, não. O poder do Espírito Santo e a autoridade de Deus é para crente obediente. Obediente o quê? A palavra de Deus. Aquilo que eu falei na aula anterior. O crente obediente à palavra não dá trabalho para pastor. O crente obediente à palavra não dá trabalho para liderança, porque ele obedece à palavra. Então ele é respeitador, ele é um crente que é cheio do Espírito Santo, ele é um crente avivado porque quer morar no céu. E o crente que quer morar no céu, Deus dá autoridade a ele para orar para os enfermos, para abençoar pessoas, evangelizar e pregar o evangelho.
A visão geral desse primeiro ponto, a transformação do discípulo após o revestimento de poder. Então, a transformação do discípulo após o revestimento de poder. Então, se eu quero ter uma vida transformada, eu preciso ter uma vida revestida no poder de Deus. E as pessoas estão querendo poder, mas não estão na busca da obediência. Primeiro tem que obedecer. Olhamos que os discípulos obedeceram uma ordem de Jesus. Ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. É a obediência. Então o crente precisa colocar isso na sua mente. Primeiramente obedecer. Obedecer a palavra. Obedeceu a palavra, aceitou Jesus como Salvador, obedeceu a palavra, aí vai ser revestido de poder. Segundo ponto da nossa lição, vai falar o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, com a consequência do Pentecoste, produziu uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com a perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus. Continuaram a proclamar o evangelho. O avivamento local, irmão, produz em nossa vida a seguinte bênção: fervor na dinamismos, Atos dos Apóstolos 2, 14, 46, testemunho público da fé, publicamente eu vou publicar para todo mundo a fé que eu defendo, Atos dos Apóstolos 5, 28, 29. E Atos dos Apóstolos 5, 16, 42. A pregação de casa em casa no poder do Espírito Santo. Essa missão foi conhecida em Jerusalém, na cidade, no local. O poder de Deus na nossa vida, na vida da igreja, ela produz bênção. Mas ela precisa começar na nossa cidade, no nosso bairro. Se eu não estou fazendo missão no meu bairro, no bairro que eu moro, no bairro que a igreja que eu reúno, se eu não estou fazendo missão naquele lugar, como é que eu vou querer fazer missão fora? Então, primeiro eu preciso fazer missão no território a qual eu convivo, para depois eu ir fazer missão fora. Eu preciso ter uma experiência de missão local, evangelizar, fazer culto nos lares, fazer culto no ar livre, fazer culto na praça, nos terminais, orar para as pessoas, cultuar a Deus, né? Aí sim, a gente vai ter experiência e aí o Senhor vai nos dar essa autoridade, vai nos dar o poder para nós também sair para fora, para outra cidade, para outro estado, né? Para outro município, para outro estado. Daqui a pouco nós estamos indo para fora, fazendo missão para fora do Brasil. Para fazer a missão transcultural, primeiro nós precisamos fazer a missão local. E muitas pessoas não fazem missão local e quer ter o nome de missionário ou de missionário, não faz nada no seu bairro, não faz nada às vezes na igreja e quer ter o nome de missionário. Não tem experiência nenhuma de missionário. Então, para a pessoa ser um missionário, ele precisa, irmãos, se envolver na missão, se envolver na obra de missão. Tem pessoas que às vezes fala que é missionário, nunca contribuiu com a obra de missão. Tem pessoa que fala que tem um chamado para fazer missão, mas nem ajuda, nem ora para os missionários que estão passando uma vida difícil lá fora, correndo risco em algum país fora, né? Batalha espiritual, missão tem batalha espiritual na vida da pessoa. Então precisa se despertar primeiramente local, para depois começar a fazer fora. Então um aviso para todos nós isso aqui. O que você tem feito? O que você tem feito local? Segundo subtópico do nosso segundo ponto, o avivamento nas missões regionais. Vamos lá? Avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela que realiza locais mais distantes do centro, a ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéia e Samaria, e ser alcançado pelo trabalho. Então, olha só, fizemos missão local, igual eu falei, no seu bairro, nos bairros próximos, fez no seu município. Agora, por exemplo, no Espírito Santo, a qual eu sou do Espírito Santo, moro no município de Cariacica, no nosso estado do Espírito Santo tem 78 municípios. Então nós precisamos pregar primeiro local, no nosso município, e depois nesses 78 municípios. E depois nós começamos a fazer missão também em outros estados também. Então essa é a missão regional, né? A missão regional, fazer na nossa região, no nosso município e fazer no nosso estado. Visto que Jesus falou para testemunhar, tanto em isso significa que a igreja local deve fazer missão nos 4 terrenos,
ao mesmo tempo. Além da cidade de Jerusalém, a igreja deve preocupar em evangelizar. O Estado também representa pela Judéia. Ao mesmo tempo em que a igreja evangeliza a cidade ou o Estado, deve ainda espalhar a mensagem por todo o país em terra estrangeira, Samaria e os confins da terra. Então nós precisamos começar primeiro na nossa região, depois ir expandindo, né? No município, no nosso estado, depois ir atingindo os outros estados vizinhos. E essa é uma responsabilidade a qual Deus confiou em minha mão e na sua mão. Terceiro subtópico da nossa lição, a missão regional atualmente. Nos dias de hoje, irmãos, esperamos que Deus desperta as igrejas locais em centro metropolitano, em cidade de porte médio e município de pequenos porte para evangelizares, cumprindo a grande missão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição. Irmão, será que nós estamos esperando ter uma perseguição para nós começar a evangelizar no nosso município, no nosso estado, no nosso país? Será que nós estamos esperando acontecer perseguição para nós despertar? Ou será que nós vamos despertar enquanto nós temos plena liberdade para evangelizar? Importante observar isso. Que prega a palavra, irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, 2, que prega a palavra. Este é o tempo de fora de tempo. Retanguás, repreendas, exorta com todas longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Nós precisamos que prega a palavra, né? Todo tempo fora de tempo. A responsabilidade é nós de pregar. Louvemos a Deus pela liberdade que a igreja tem de pregar a palavra em solo brasileiro. Aqui podemos pregar em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 2, em tempo e fora de tempo. A igreja atual deve aproveitar essa liberdade a fim de não precisar enfrentar perseguições para a palavra seja pregada. Atos dos Apóstolos 8, 4. A igreja crescia na perseguição. E nós temos plena liberdade e não estamos crescendo, nós estamos estacionados, nós paramos. A igreja está parada. Mano. Igreja que tinha aí, nos Estados Unidos, na Europa, que era exemplo de grande evangelização, hoje está precisando ser evangelizada. Então não vou esperar ser perseguida, a igreja ser perseguida, para depois começar a evangelizar, não. A visão geral desse segundo ponto fala assim, uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Terceiro ponto da nossa lição, vamos falar sobre o avivamento e as missões transculturais. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam alma para Cristo, abriram igreja na Fenícia, em Chipre e na Antioquia. Atos 11, 19. Primeiro subtópico do nosso terceiro ponto, fala-se a primeira igreja missionária. A igreja na Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para a missão transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou uma continente cristã, como vimos nas lições anteriores. Irmãos, a igreja de Antioquia serve de modelo para a igreja atual, tá? Essa igreja foi a primeira a fazer missão de forma estratégica, enviando os missionários. Então, a igreja de Antioquia tem que ser uma igreja que serve de modelo para a nossa hoje. E o que nós temos feito? Não fizemos nada. Precisamos fazer algo. Tem muitas pessoas morrendo sem Cristo. Tem muitas pessoas precisando de Cristo, aceitar Jesus como Salvador, para se converter, para ter direito de salvação. Porque se não converter a Cristo, se não aceitar Jesus como Salvador, a pessoa não tem direito de salvação eterna. Para que a igreja cumpra a sua tríplice missão, que é vertical, horizontal e central, tá? Então, essas três visões, vertical, horizontal e central, ela precisa seguir o modelo ensinado pela igreja de Antioquia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. O fato de haver, irmão, profeta e mestre na igreja de Antioquia, revela que havia consagração, oração e ensino. Então, o que tinha na igreja de Antioquia para ali fazer missionário? Ela tinha consagração, oração e ensino.
Então a igreja só vai conseguir enviar missionário para ganhar mais alma para o reino de Deus, para o reino do Senhor, se tiver consagração, oração e ensino. Consagrados a Deus é o mestre, além de serem consagrado, eles eram dedicados ao ensino. Então, para mim, para a igreja ser uma igreja missionária, ela tem que ser uma igreja dedicada ao ensino. E aí eu pergunto para nós, os últimos tempos, como nós temos visto isso aí? A igreja tem dedicado ao ensino? A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo que está na face da terra, tem dedicado a vida em consagração? A igreja, os obreiros, a igreja em modo geral, de pastor a criança, tem dedicado a sua vida na oração, na consagração, no ensino? Aonde está a nossa falha é que nós precisamos ali corrigir os nossos erros. A falha está na palavra, não. A falha não está em Jesus. A falha está em nós, igreja de Cristo. A falha está em nós, de não ter essas três situações na nossa vida: consagração, oração e palavra. A igreja atua o seguinte modelo: deixando pela igreja de Antioquia, muitas almas serão salvas através da obra missionária. Estaremos cumprindo o ID de Jesus. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto vai falar sobre a evangelização, a decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou. O evangelho na Europa começou. E separou o mundo. Chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou em 1841 a 1873, né? Com David, né? Ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentados espirituais tão extraordinários que espalharam para outras partes. O Hudson Taylor foi missionário na China em 1853 a 1905. Houve outro missionário que deram sua vida à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização, por falta de amor e por falta de interesse na evangelização de Cristo no mundo, os crentes se acomodaram. Os crentes se acomodaram e deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo as Crônicas 7:14. Né? Que o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o povo parou de buscar. A igreja na Europa enviou dezenas de missionários para várias partes do mundo, na chamada missão protestante, no século XVIII. Podemos citar o país da missão moderna, de William, o inglês que foi chamado amigo da Índia. Os missionários de Paris, de Berlim, missões na Alemanha do Norte, missões na Noruega. Infelizmente, hoje a Europa que precisa ser evangelizada, pois a apostasia espalhou pela maior parte do continente. O lugar que foi um destaque de evangelização, um destaque de enviar missionário, um destaque na obra de Deus, hoje está precisando ser evangelizada porque entrou o acomodismo, a frieza espiritual, a falta de amor, a falta de temor de Deus se espalhou e agora está numa frieza terrivelmente, precisando de novo de um grande avivamento. O clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem as últimas etapas da missão da igreja, até os confins da terra. Eu posso mudar o mundo. O temor de investir em missões. Através de você investir, porque às vezes a dificuldade, às vezes, de ter missionário no campo, a igreja, às vezes o pastor, o presidente, o pastor tem vontade de enviar missionário, mas por falta de recursos, por falta de investimento, está morrendo. O trabalho missionário está morrendo por falta de investimento. Você não pode ir, mas você pode investir na missão. Ter um compromisso de ajudar, com amor, com dedicação ali, para Deus abençoar a pessoa, para Deus levar a pessoa para evangelizar. Porque quem vai, irmãos, evangelizar, quem vai fazer uma grande missão, seja no nosso próprio país, né, para fora, seja para fora do país, seja no seu estado, ele vai ficar por conta da obra, ele vai ficar ali na disposição da obra de Deus, mas ele tem saúde para cuidar igual nós temos, e nós não estamos indo, aí nós temos que cuidar da nossa saúde.
ele também precisa, a esposa dele precisa, o filho precisa. Ele precisa comprar uma roupa nova. Ele não vai ficar só vivendo de doação de roupa velha dos outros, não, irmãos. Nós temos que acordar para isso. Parar de pensar que missionário tem que viver de resto dos outros. O missionário, da mesma forma que eu quero um aconchego na minha casa, uma roupa boa, um relógio, quero ter um celular. Olha lá o missionário, olha lá. Diz que o missionário está com o celular. Ué, se eu tenho um celular, por que o missionário não pode ter um celular? Como que ele vai postar lá os trabalhos que ele tem feito, tirar uma foto, fazer um vídeo, sendo que ele não tem um celular? O missionário não tem que ficar comendo mandruvá, comendo largatixa, comendo não sei o que, não, irmãos. A mesma mesa que eu tenho na minha casa, que eu quero uma mesa farta, o missionário também precisa ter uma mesa farta na casa dele. Eu não quero uma água também fresquinha, por que o missionário não pode ter uma geladeira? O missionário tem que beber água quente, que ele é missionário, tem que... Não, pelo amor de Deus, vamos tirar esse pensamento ridículo da nossa mente. O missionário tem que ser bem tratado. Da mesma forma que eu quero ser bem tratado, quero ter as coisas para mim, eu preciso pensar que o missionário tem também. Vamos pegar o exemplo de Sulamita, que ela falou que precisava na casa. Missionário não precisa ter luz, não, ele dorme no escuro. Missionário, dorme sujo mesmo, não precisa tomar banho, não dorme sujo. Não, irmãos, precisamos pensar no bem-estar do missionário, psicologicamente, descansar também. Precisamos colocar isso aí, irmãos. Precisa. O missionário também precisa estar bem para fazer a obra de Deus. Aleluia. Então fazer um investimento, irmão. Investe na obra missionária. Com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, existe apenas pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Existe aproximadamente 7 mil lugares no mundo. No mundo, existe aproximadamente de 4 mil línguas que não possuem a tradição bíblica, a tradução bíblica. Então tem mais de 4 mil línguas que não tem a tradução bíblica na língua deles, tá? Olha que dificuldade. Olha, outra aqui, ó, que eu vou passar para vocês. Existe 3.495 idiomas que algumas partes da Escritura, 716 idiomas que com a Bíblia completa, 5,75 bilhões de pessoas, 1.582 idiomas com um novo testemunho completo de algum idioma também tem porção do Velho Testamento. Em alguns lugares, irmãos, eles têm o Velho Testamento no idioma deles, mas não têm o Novo Testamento, o Evangelho, na língua deles. Então muitas pessoas, milhares de pessoas que precisam ser alcançadas no idioma deles, tá, na língua deles, que precisa ser alcançado o Evangelho de Cristo. Existe aproximadamente 1 bilhão de pessoas que não têm nada da Bíblia. E a maior necessidade da missão atuais é na tradução da Bíblia. A Bíblia ser traduzida na língua desse povo. É muita informação aqui, irmãos, que existe aí que precisa ser alcançada. A Bíblia falta muitas línguas ser alcançadas, irmão. Misericórdia. Muita. Mais de 4 mil línguas que não foi alcançada, não foi a tradução bíblica para eles entenderem a Bíblia. A visão geral desse terceiro ponto nosso, o avivamento é crucial para levar o Evangelho até o confim da terra. Irmãos, sabemos que a igreja enfrenta grande oposição nas apostasias, na mornidão espiritual. Contudo, o verdadeiro cristão jamais deixarão de estar avivado. A obra missionária será feita até a volta do Senhor Jesus. Enquanto Jesus não voltar, é da sua responsabilidade, da minha responsabilidade, evangelizar e pregar esse evangelho de Cristo para a salvação das almas. O cristão avivado demonstra com compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm o amor pela obra de Deus e coopera com a evangelização local, regional e transcultural. Então, irmãos, é bonito pregar, cantar dentro da igreja, né, as mídias lá filmando e tal, bonito demais isso aí. Mas precisamos fazer muito mais além disso que ficar dentro de 4 paredes. O Evangelho de Cristo não é somente ficar dentro de 4 paredes. Precisamos sim desse festa, alegria, bênção, né? E pregando ali, espalhando na mídia para o mundo todo. Mas não é só isso. Precisamos colocar o pé na terra também e sair para a rua fora. Quero dizer aqui que os discípulos e os apóstolos, eles faziam missão de cavalo, de carroça, charrete ou carroça, de navio, de barco. Hoje nós temos carro, tem avião, tá? Tem metrô,
e temos muita facilidade. Aproveita a ferramenta a qual Deus colocou na tua mão. Deus tem colocado ferramenta na tua mão, na minha mão, para nós evangelizar. Vamos fazer essa obra de Deus. Vamos avivar a igreja na palavra, na oração e na consagração. Que Deus abençoe a todos. Desperta a tua igreja para evangelizar. Desperta a sua igreja para ser uma igreja missionária. Cada dia. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. A próxima aula nossa, lição 12. Vivendo no Espírito Santo. Em breve estaremos enviando o link do site para você adquirir o slide, tá? Material bom, material bem trabalhado. Vai te ajudar muito, vai ser bênção na sua vida, na sua igreja. Você adquirindo esse material vai te ajudar você a fazer a aplicação da sua aula na sua igreja. A paz do Senhor, até a próxima aula, assim querendo Deus.